Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu queria alguns minutos da sua atenção para que a gente possa, aqui do lado, para que a gente possa também meditar através de um texto da palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos ler dois textos. Primeiro, vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 10, e nos versos de 1 a 9. E em seguida, nós vamos ler o livro do pastor Tiago, o capítulo 1, versículo de número 21. Eu queria que você meditasse comigo nesse texto e deixasse, mesmo nós sendo já tão abençoados, ontem o pastor Léo, anteontem o pastor Maninho, bispo Gleiton, a apóstola Adriana Ângelo, tantos pregadores que foram usados poderosamente pelo Espírito Santo para falar conosco. Mas hoje ele tem também uma palavra, ele tem algo novo preparado para o teu coração. Uma palavra que você precisa ouvir essa noite. E nós podemos sempre vir ao Senhor com expectativas novas. Não para experimentar algo velho. Não, vinho velho não. Vinho novo. Mesmo que nós, queridos, estejamos com a nossa expectativa velha, mas Deus sempre traz algo novo. E Ele vai fazer isso essa noite na tua vida, em nome de Jesus. Quantos acharam o texto? Dê um glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo de número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, diga: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Curve sua fronte e fale com Deus, juntamente comigo. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, e é mais cortante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os sentimentos e intenções do coração. Que essa palavra seja flecha, seta em nossos corações, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Temos aqui uma porta, né? Esqueçam aqui esse buraco. Isso foi um acidente de percurso. A porta que eu consegui, ela tinha um buraco. Mas não era para ter, viu? Então, esqueça. Eu acho que alguém olhou para esse buraco e disse: o apóstolo vai fazer um ato profético com aquele buraco ali. Mas não tem nada a ver esse buraco aqui, viu? Esse buraco aqui não significa nada. Faz de conta que você está vendo aqui uma porta. Amém? Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz, Jesus ele fala lá em João, no capítulo 10, no versículo 7 e no versículo 9, eu sou a porta. Então não vou pregar mais não. Você está aqui.
A princípio você riu, mas se deixar aqui, daqui a pouco você vai começar a chorar, porque isso traz mensagens maravilhosas aos nossos corações. Jesus é a porta, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Queridos, eu vi uma ilustração de um pastor em que ele dizia que um certo homem, ele viajou para Hong Kong. Hong Kong é a capital mundial das tatuagens. Hong Kong é a capital mundial das tatuagens. Lá é onde estão, né, os melhores tatuadores. Lá é uma cidade que ela ferve nessa questão de tatuagem. E esse homem, ele disse que ele foi para Hong Kong certa vez, e quando ele chegou em Hong Kong, ele perguntou a um especialista em tatuagem qual era, não é, a principal tatuagem que as pessoas faziam, a tatuagem que era mais procurada pelas pessoas que procuravam aquele tatuador. Ele disse: olha, a tatuagem que é mais procurada, não apenas aqui na minha casa, mas em toda Hong Kong, por que não dizer no mundo, é uma tatuagem que diz na inscrição Born Loser. Born Loser. E Born Loser quer dizer nasci perdedor. Nasci perdedor, queridos. E aí, aquele homem olhou para o tatuador e disse: rapaz, que coisa horrível, não é? Como é que alguém procura colocar uma tatuagem com essa inscrição, nasci perdedor? Por que isso? Aí o homem disse: é porque na realidade, antes de alguém tatuar a sua pele, em primeiro lugar, ele está tatuado na sua alma. Queridos, antes de tatuar na pele, nasci perdedor, a pessoa está tatuada na alma. E nós estamos falando, apóstolo Adriano, nesses dias, acerca de porta. Eu sei que o texto, ele se arremete ao texto de Mateus que fala, não é, que aquele que quer alguma coisa, bata na porta. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar a mim acerca de porta, queridos irmãos, acerca, queridos, do que seria a porta. Na psicologia, meus irmãos, ela diz que nós temos várias portas de entrada, não é, no nosso corpo, na nossa vida. Isso no corpo físico, não é, no corpo espiritual e também no corpo da alma, no corpo até da mente, queridos. Nós temos a nossa mente inconsciente, e o pastor Augusto Cury, né, um doutor Augusto Cury, ele diz que existe um registro automático de memória, ou seja, as pessoas estão o dia inteiro captando informações, captando coisas, e essas coisas que você capta, elas vão direto para o teu inconsciente, queridos, seja coisas boas, seja coisas ruins. Então, se você vê um acidente na rua, se você vê sangue, aquilo entra no teu subconsciente. Se alguém fala uma palavra de negação ou uma palavra de elogio, aquela palavra ela entra, meus irmãos, no teu inconsciente, queridos. E não existe maneira do ser humano barrar essa entrada, é um registro automático de memória. Para você ter uma ideia, queridos, o registro automático de memória, as coisas que a gente capta de maneira inconsciente, é 40.000 vezes maior do que aquilo que a gente capta na nossa mente consciente, queridos. Então o apóstolo quer dizer que eu não tenho como barrar tudo isso que entra na minha mente, queridos irmãos. De certa forma não, mas existe uma maneira de sim. Como? Através da mente consciente. Então, o que é que eu quero dizer com essa ilustração? Que a tua mente consciente, ela é uma porta. A tua mente consciente, queridos, é ela quem vai dizer se aquela palavra
ela vai passar a ser verdade na tua vida ou não. A tua mente consciente, ela é uma porta, queridos. E apóstolo, o que é que o senhor quer dizer com porta? Todos nós conhecemos porta. Todos nós conhecemos o que é uma porta. A porta, ela faz divisão geralmente, não é? Do indoor para o outdoor. Ela faz a divisão da parte de dentro para a parte de fora. É a porta, queridos. A porta, ela limita o que vai entrar do que vai sair. Tanto é que a porta, queridos, ela tem detalhes na parte de fora que não tem na parte de dentro. Geralmente as fechaduras, as correntes, os olhos mágicos, eles ficam na parte de dentro, queridos, para olhar para o lado de fora, irmãos. A parte de fora, ela é singela para se entrar, geralmente pode ter cadeado, mas, querido, geralmente a porta é muito importante que ela proteja a entrada de algo, queridos, na vida das pessoas. A porta, ela tem algumas finalidades de proteção na vida das pessoas. Queridos irmãos e queridas irmãs, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim, olha, experimentai tudo. Parece que a Bíblia, ela está narrando essa verdade, essa realidade científica que eu te falei. Ela diz, olha, você experimente tudo mesmo. E não tem como não experimentar, por conta do registro automático de memória. Mas ela diz, você tem uma mente consciente, então examine tudo, mas retenha o que é bom. O Senhor está dizendo aqui que nós temos, queridos, essa característica de controlarmos aquilo que está dentro, relativo àquilo que está fora. Irmãos, isso é uma verdade, porque a nossa vida, quantos ataques, irmãos, nós sofremos. Para vocês terem uma ideia, a ciência já descobriu, através de estatística, que uma criança, até os 7 anos de idade, ela ouve 500 mil nãos. Esses nãos, eles são tanto nãos verbais, ou seja, é da ordem de 100 mil nãos verbais. Então, uma criança, queridos, ela até os 7 anos, ela recebe verbalização dos pais, dos adultos, da ordem de 100 mil não verbalizados, fora os nãos não verbais, que são os nãos através de olhares, os nãos através de expressões. Então, quando os pais, eles começam, queridos, a verbalizar e a agir, podem causar o que a psicologia chama de recalque na vida daquelas crianças, queridos. Muitas vezes a gente, quando trata dos nossos filhos como se eles fossem um atrapalho na nossa vida, são os nãos não verbais. E isso vai, queridos, trazendo recalques na vida daquela criança, irmãos. E o texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele nos traz, queridos, algo tremendo, e eu queria dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte, o pastor Tiago, ele diz, na parte A do versículo 21 do capítulo 1 de Tiago, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Parece que o pastor Tiago, Jonatas, ele falava acerca de uma limpeza de uma casa. Parece que ele estava se referindo a uma casa, não é, que estava acumulando sujeira, uma casa que estava cheia de impurezas. E tem gente que gosta, né? Tem os acumuladores, tem gente que a casa parece uma bagunça, queridos. E aí, essa pessoa, ela não se preocupa, e isso tem uma aplicação também na nossa vida espiritual, da sujeira que está dentro da casa. Mas o pastor Tiago, ele diz assim, olha, despojando-vos de toda
impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, ele nos aconselha a que nós venhamos a nos despojar, a varrer para fora da casa toda a impureza, todo o acúmulo de maldade. Interessante é que a Bíblia ela está dizendo, aleluia, glória a Deus, que Jesus ele é essa porta. Jesus ele é a porta. Então ele está pronto, irmão, para te ajudar a colocar para fora toda a sujeira, todo acúmulo de maldade. Tem pessoas aqui que diante disso que eu falei, irmãos, a vida já trouxe quantas coisas, quantos traumas, quantos recalques, irmãos, na sua vida. Eu, por exemplo, eu sou o filho mais novo, não é? Depois de mim, minha família, nós éramos 7 filhos, eram 4 homens e 3 mulheres, e eu fui o mais novo dos 4 homens, né? E depois de mim só teve mais uma irmã, e as outras eram também mais velhas do que eu. E geralmente, o filho mais novo, irmãos, ele é aquele filho que recebe os bullying, né? Todo mundo quer mandar, todos os filhos querem mandar. Quantas humilhações eu passava lá em casa, irmãos. Às vezes meus irmãos mais velhos, né? Eu me lembro, eu era pequenininho assim, eu era chamado, eu era baixinho, franzino, bem pequenininho eu me lembro. E me botaram um apelido de tamborete. 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 Meu irmão, olha, eu tinha um ódio desse apelido. E pegou. Aí todo mundo lá em casa, tamborete, vem cá, tamborete. Aí meus irmãos, né? Se o que tinha, por exemplo, se um cheiro ruim surgisse naquele ambiente, foi tamborete, foi ele. Não sei o quê. Irmão, vocês não têm ideia do bullying que a gente sofria antigamente dos irmãos mais velhos. Eu acho que hoje isso deve ter mudado um pouco, mas antigamente, queridos irmãos, eu me lembro que meus irmãos pegavam, vem cá, vamos brigar, e pegavam na minha cabeça assim, ó, eu ficava dando, mas não conseguia, né, atingi-los, porque eles eram maiores do que eu, irmãos. E eu confesso a vocês que isso me trouxe muitos traumas. Isso trouxe para mim, não é? Afetou a minha autoimagem, queridos. Interessante é que uma autoimagem danificada não tem idade mais para ela. A pessoa pode chegar a 80 anos. Se ele não ressignificar, aquilo vai ficar cravado na vida daquela pessoa. E quantas pessoas estão aqui e não passaram por coisas semelhantes no seu interior? E talvez a tua casa, ela esteja precisando de uma faxina. Ela esteja precisando que você venha a se despojar dessa impureza, esse acúmulo de maldade. Quantas pessoas vivem uma vida de medo, uma vida de dúvidas, uma vida de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Queridos irmãos, autoimagem negativa como eu tive durante muito tempo, queridos. Autoestima baixa, pensamentos tóxicos. Quantas pessoas vivem desse jeito, queridos? E isso adoece a alma das pessoas, meus irmãos. Pessoas que desenvolvem neuroses, psicoses, o toque, meus irmãos. Pessoas que desenvolvem aquele sentimento bipolar, queridos. Os apelidos pejorativos. Quantas pessoas passaram por essas coisas? E o interessante é que o diabo, ele sabe e ele quer tornar o Filho de Deus uma pessoa limitada, uma pessoa infeliz. É como aquela modelo lindíssima que chega na passarela e as pessoas aplaudem e dizem linda, 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 coisa linda. Ou seja, ela é uma borboleta, meus irmãos, externamente uma coisa linda, mas no seu interior ela ainda é aquela lagarta, queridos. Eu vi isso numa revista e eu vejo a memória agora, muitas
jovens, não é? Que são modelo e são magérrimas, queridos, que elas são aplaudidas, ganham dinheiro, mas entram em depressão. Por quê? Porque internamente ela ainda é aquela magricela da escola que as pessoas faziam bullying com ela, queridos. Quantas pessoas têm coisas, vivem desse jeito, meus queridos irmãos, e a culpa por coisas que foram feitas também no passado é uma arma poderosíssima na mão do diabo. Mas eu queria te dizer essa noite que existe uma porta, queridos, e ela faz a divisão da parte interna da parte externa. E o Espírito Santo está dizendo a você essa noite: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, você tem a possibilidade de jogar isso para fora. Você pode, pela fé, dizer: Deus vai fazer algo novo em minha vida, e eu vou colocar, pelo poder do Espírito Santo, essas coisas que estão dentro, eu vou colocar para fora. Dê um glória a Deus, dê um aleluia e aplauda ao Senhor Jesus. Você tem uma decisão, meus irmãos. Jesus disse: eu sou a porta. E se Ele é a porta, existe a possibilidade de você ser curado hoje, de você ser restaurado hoje. Portanto, você pode permanecer debaixo desse pensamento, desse peso, ou hoje você pode dizer: Jesus Cristo, aleluia. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro 2,24 diz que Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados, aleluia, no seu corpo, naquele madeiro. Jesus fez essa obra completa na tua vida, e Ele nessa noite te convida a você botar para fora da casa todo o pecado, toda a transgressão, queridos. Pessoas que são viciadas em pecado, viciadas na pornografia, viciados, irmãos, no sexo impuro, vício de droga, queridos, vício de fofoca, de fala mal. E o Senhor está dizendo para você essa noite, queridos, que Ele, como diz lá em Colossenses, o Senhor, Ele riscou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele colocou o nome de Satanás como vitupério e cravou o teu pecado na cruz do Calvário. Hoje você tem a possibilidade, aleluia, através desta porta, que não é, aleluia, a tua força pessoal, mas é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Xarabassuri andarabaxi. Glória a Deus. E a porta tem esse lado de dentro. Jesus está dizendo assim: você precisa se despojar de toda impureza, de todo acúmulo de maldade. Bota para fora. Diga: não tem lugar em mim. O ódio, a raiva, não tem lugar em mim. Queridos, essa semana o inimigo, ele se levantou contra mim de uma forma terrível, irmãos. E eu aneguei com a apóstola. Teve uma hora que eu disse um bocado de coisa a ela, irmãos. Aí a apóstola olhou para mim e disse: me perdoe. Irmão, você não tem ideia. Eu estava lá em Jaboatão com o prefeito na hora. Aí ela botou: me perdoe. Irmãos, parecia que eu estava levando uma mãozada de rocana no meio da cara. Aí eu saí na hora e fui lá para fora e fui chorar. Aí eu: minha filha, me perdoe, minha filha, me perdoe por tudo. Me perdoe, meu amor, eu te amo, você sabe disso.
Às vezes parece algo difícil. E o diabo, queridos, ele bota tanta dificuldade até que você chegue nessa porta e bote para fora. E muitas vezes basta você procurar aquela pessoa, às vezes deixar a sua razão de lado e dizer: me perdoa. Como é difícil para, queridos irmãos, as pessoas quando dão ouvido ao diabo. Mas como é fácil quando nós entregamos, queridos irmãos, todo o peso, todo o pecado, meus irmãos, tudo diante da cruz do Calvário. Como as coisas se tornam fáceis. Portanto, a primeira parte do versículo, eu te convido nessa noite a colocar para fora. Aleluia. Glória a Deus. A segunda parte do versículo, queridos, ela é bastante interessante. E antes eu queria te dizer, meu irmão, que você pode escolher. Eu me lembro que eu era tenente da PM e eu fui servir eu servi em vários batalhões, e aí eu fui servir no batalhão de polícia rodoviária. Não sei se a apóstola lembra disso. E aí, queridos, tem aquele povo que gosta de, bajular, Tem a minha vida toda, assim, a nível de polícia, Tem aqueles bajuradores que eu não gosto disso, sabe? Aí eu lembro que tinha um policial, esse camarada era uma figura, rapaz. Aí eu estava em casa, aí daqui a pouco o camarada... Aí, Adriana, meu filho, tem um policial aí para falar com você. Quem é? Minha casa, eu tenho casa. Aí eu chegava lá, ele: opa, tenente, tudo bem? Eu ia passando, parecia aquele cara, Rolando Lero. Eu ia passando aqui, tenente, o senhor mora aqui, eu vim aqui só para dar uma boa noite ao senhor, viu? E eu lembro, queridos, que quando ele chegava aqui, minha esposa dizia: André, tem um homem, um policial lá fora querendo falar contigo, Aí eu abri a porta, isso não acontece, Você chega aí, pois não, Você atendeu, abre aquela correntinha, Abre a porta, tem aquela correntinha, está protegendo aqui, aí: olhe, eu vim aqui para visitar. Olhe, por favor, é porque eu vou sair, eu estou atrasado. Vocês já fizeram isso, Olha, porque eu não posso, desculpa aí, mas eu tenho coisas para fazer, Queridos irmãos, você pode controlar, meu querido irmão, quem entra e quem sai na casa, irmãos. Glória a Deus. E a parte B do versículo, ele diz assim, acolhei, diga acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou repetir: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No grego, essa palavra acolhei, queridos, ela quer dizer esse exemplo que eu citei. É como receber alguém na tua casa. Você tem a possibilidade, primeiro eu falei, que você tem a possibilidade de botar o que está dentro para fora pelo poder da porta, que é o Senhor Jesus. Mas você também, querido, tem a possibilidade de não permitir que entre na tua casa quem você não quer. Nós temos essa possibilidade. Quantas vezes, irmãos, em quantas situações nós escolhemos o que é que a gente vai botar para dentro? Como eu falei do consciente e do inconsciente. O teu consciente, a tua alma consciente, ela tem o poder, Adinha, de escolher quem entra na tua casa. Eu queria que você desse um glória a Deus bem forte por isso. O Senhor nos dá essa possibilidade. O Senhor nos dá essa autoridade de dizer: parta daqui para fora. A porta lhe serve. Você não entra na minha casa. A casa é minha.
E Jesus está te dando essa autoridade porque Ele é a porta. Glória a Deus. Queridos, isso é tão tremendo que tem gente aqui que está ouvindo o que eu estou falando e está dizendo, é balela. O pregador sabe quem é que não assiste a palavra dele, sabia? A gente sabe quem é que no período do culto sai para ir lá para fora e não escuta você pregando. Tem gente que, sabia que tem gente que faz isso? E eu sei nominalmente quem faz isso, queridos. O pregador sabe quem sai na hora da sua pregação, queridos. Por quê? Porque nem todo mundo quer ouvir. Por isso que ele diz, acolhei com mansidão. Você tem o poder de acolher com mansidão aquilo que está batendo na tua porta. A casa é minha. Entra na minha casa quem eu quero. Pois não, tenente, eu ia passando, não, mas eu não quero receber você na minha casa. Você não vai entrar. Você tem esse poder. É como o testemunho do Bispo Macedo. Quem já ouviu o testemunho do Bispo Macedo? Diz que Bispo Macedo, ele não era quem ele é hoje, né? E aí, que não vou falar se está certo, se está errado, não. Vou falar desse exemplo. E disse, Bispo Gleiton, que ele estava numa igreja pentecostal. E aí naquela igreja, o pastor, né, chegou para um irmão e o bispo estava sentado de lado desse irmão. Ele era um visitante, estava ali, não tinha importância nenhuma e estava sentado ali de lado de um irmão da igreja, né, sentado ali. Aí o pastor se virou para o irmão e disse, olha, Deus está mandando eu dizer aqui que você vai ser o pastor, o líder de uma das maiores igrejas do Brasil. E a tua igreja vai ter um trabalho forte lá fora. Vai ser uma igreja que vai ser conhecida mundialmente. Vai ser uma igreja que vai ganhar muito dinheiro. Você vai não sei o quê. O irmão falou, irmão, pastor, com licença, peraí. Ó, isso não é para mim não, pastor. Né? Acolhei com mansidão. Ele disse, eu não acolho. Eu não aceito essa palavra, pastor. Não é para mim não, não sei o quê. Aí eu disse que o bispo Macedo estava de lado. Aí ele disse, pastor, se ele não quer, eu quero. Aí o bispo Macedo, né? Ele disse, se ele não quer, pastor, eu quero. Aí o texto está dizendo, acolhei com mansidão. Você tem o poder de acolher e de não acolher. Tem gente que eu estou pregando aqui e está dizendo essa palavra é uma balela. Eu não gosto desse tipo de palavra, eu não gosto disso ou aquilo. Mas tem gente aqui que está dizendo, eu recebo, eu tomo posse, aleluia, e Deus vai mudar a minha vida através dessa palavra. Se você é contado como um desses, dê um glória a Deus, dê um aleluia e aplauda bem forte para o Senhor. Eu não sei quem é você, eu não sei as vozes que você tem ouvido. Na história da nação americana, conta-se que o seu descobridor, chamado Cristóvão Colombo, esse homem, queridos, viveu em uma época em que se pensava, apóstolo Adriana, que a terra era plana. Então as pessoas pensavam naquela época que o mar, a terra era plano. E se você adentrasse lá para dentro do mar, ia chegar um ponto em que você iria encontrar um abismo, e você ia cair nesse abismo, e existiam dragões que iriam lhe devorar. Aí chega esse homem chamado Cristóvão Colombo, e ele vai pedir um financiamento para financiar os seus barcos para saírem fazendo uma descoberta no mar. Aí as pessoas começaram a rir dele, porque você vai encontrar um abismo. Então, olha, você não vai conseguir. Mas Cristóvão Colombo era um homem insistente, né? E aí, Nanda, ele disse, mas eu quero ir, confia em mim, vai dar certo. Aí o cara fez, pronto, eu te financio, mas eu tenho uma condição. Aí, irmã Iris, ele pegou, né, disse, eu te financio, mas tem uma condição. Qual é a condição? Eu quero colocar no teu barco uma bandeira, e nessa bandeira vai ter a seguinte inscrição: nada além,
nada além. Essa é a bandeira de muita gente, irmãos. A bandeira da descrença, a bandeira da limitação, a bandeira que diz que você não vai em frente, que as bênçãos não são para você, que a riqueza não é para você, que a vitória, a glória, queridos irmãos, a bênção do Senhor, queridos irmãos, o crescimento não é para você. É a bandeira do nada além. Quantas vezes as pessoas e o diabo, ele chega e ele diz para você assim: olha, pode ir, mas eu vou colocar uma bandeira e ela vai representar quem você é. A bandeira é nada além. Queridos, mas cabe a você abrir a correntinha e dizer: eu aceito, entra. Ou você dizer: eu não aceito. Cristóvão Colombo, ele saiu, ele descobriu hoje a maior potência do mundo, que chama-se Estados Unidos da América. E Cristóvão Colombo voltou, irmãos, vitorioso da sua viagem, queridos. E quando ele voltou, irmãos, as pessoas disseram: Cristóvão, vamos agora comemorar com a família, vamos para tal lugar, vamos falar com o presidente. Vamos dizer assim: não, eu quero ir naquele homem que financiou a minha ida. E quando ele chegou naquele lugar, ele disse: eu quero que você troque a bandeira. Aleluia. E essa, aleluia, se tem alguém aqui que tinha encravado na sua história uma bandeira que dizia nada além, olha, Cristóvão Colombo, ele olhou e disse: atira essa bandeira e pode hastear outra que tem escrito muito, muito, muito mais além. Cheirabassuri arabaxá. O Senhor, ele olha para você e ele diz: muito mais além. Você pode acreditar, queridos irmãos, nos decretos da vida, nos decretos dos homens, nos decretos da tua autossabotagem, nos decretos da tua família, meus irmãos, que dizem que você não é capaz, que dizem que você é um nada além. Mas eu te digo essa noite com voz de profeta, querido, que você não precisa agir assim, mas que o Senhor nessa noite manda e determina que você se levante com esse pensamento de que muito, muito, muito mais além. Você pode deixar as condições da vida, irmãos, adentrarem na tua casa, ou você pode acreditar que Jesus é a porta e Ele te dá autoridade para dizer: você não entra na minha casa, eu não tenho tempo para você, você vai ficar aí fora, porque eu não tenho nada com você. Eu não posso deixar de contar essa história, que já contei aqui uma vez. Século passado, 1930, nasceram duas crianças. Uma delas chamava-se Roger Bannister. E quando eles foram fazer o exame pré-natal, o médico chegou e disse: olhe, esse seu filho, eles eram gêmeos, esse seu filho, ele tem uma doença degenerativa. E um vai se desenvolver, o outro vai começar a crescer, e a doença ela vai aparecer. E ele vai definhar, 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 até ficar em uma cadeira de roda, até morrer. E aquele pai pegou aquelas duas crianças e levou para casa. E uma delas começou a definhar realmente. O outro não. O outro, ele era, Lucas, um atleta. Esse menino, ele começou a estudar, passou na faculdade de medicina. E Roger Bannister também era um atleta. Na época, existia na Olimpíada uma meta que era correr 1 milha, que equivale a mais ou menos 1,5 km, 1,6 km, no tempo de 4 minutos. Ninguém nunca tinha atingido essa meta. Roger Bannister, ele começou a treinar, e ele disse: eu vou conseguir. Apesar de ser um aluno de medicina, ele disse: não tem problema, eu estudo medicina, mas eu também vou treinar, e eu vou bater essa 1 milha em 4 minutos. Queridos, e realmente
Roger Bannister, meu bispo, ele conseguiu superar, queridos irmãos, aquela barreira intransponível de 4 minutos, 1 milha, meus irmãos. Interessante que uma semana depois, 20 pessoas conseguiram atingir essa mesma meta. E aí disseram, como é que vocês conseguiram? Se há uma semana atrás ninguém conseguia. Eles disseram, se ele conseguiu, a gente consegue. Essa é uma mensagem muito linda dessa história. Mas a parte mais linda que eu acho é que, anos após, meus irmãos, Roger Bannister ter conseguido, era médico, ele tinha atingido essa meta intransponível. Ele foi fazer um exame de rotina. E aí o médico, quando fez o exame nele, disse, rapaz, você tem uma síndrome aqui. Você tem uma doença degenerativa de nascença. Né? E aí ele disse, eu? É meu irmão. Aí, quem é teu irmão? Traz ele aqui. E o irmão dele já estava murchinho, sem falar, sem andar. Irmãos, totalmente aleijado, os ossos encravados, perto já de morrer, porque ele estava com aquela doença degenerativa. Mas os médicos pegaram aquela criança, aquele humano todo, não é, murchinho naquela cadeira, doente, queridos, devido àquela doença, e quando fizeram o exame nele, ele não tinha nada, irmãos. O doente era o atleta, queridos. E aí os médicos disseram assim, por que foi? Como é que você conseguiu? Ele disse, simplesmente, eu não acreditei. Aleluia. Simplesmente, ele não acolheu com mansidão. Olha, o Senhor te desafia essa noite para que você, aleluia, se proteja nessa porta. E você diga assim, eu vou muito longe, mas você é velho, não quero saber. Por quê? Porque isso não vai me impedir. Eu quero, aleluia, a porta está aqui para me proteger. Você não entra limitação, você não entra trauma. Aleluia, eu quero proteger a minha vida, porque eu sou mais do que um vencedor. E isso porque, diga, isso porque, olhe para o seu irmão e diga, isso porque, diga a ele olhando nos olhos, isso porque, aleluia, as minhas limitações, elas não vão me parar. Eu não acolho com mansidão, porque na minha vida Deus ainda vai fazer coisas espetaculares e coisas, aleluias, extraordinárias. Xarabassuri arabaxi. Jeremias 28:11. O Senhor diz assim a você, olha, é para você essa palavra. O Senhor, Ele está agora me tomando. Ele pode essa noite, Ele está fazendo isso. Ele está olhando nos teus olhos e dizendo assim, olha, você pode ter pensamentos que te limitam, meu irmão, mas deixa eu te falar algo. Esse teu pensamento não tem nada a ver, sabe por quê? Porque eu sou o dono da verdade. E eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aplauda Ele mais forte do que isso. Xarabassuri andarabaxê. Glória a Deus. A porta, ela tem olho mágico para olhar para fora. Deus está falando com alguém aqui. Ele me interrompeu para dizer isso para você. A porta tem um olho mágico, viu? Que você pode olhar de dentro para fora. Olha o olho mágico na porta, viu? A porta é Cristo. Olha no olho mágico. Aleluia. Olha no olho mágico. No meio evangélico tem muita gente que fala muita besteira, leseira. Tem gente que chega, aí diz assim, por que é que os crentes ficam dizendo, tudo está amarrado? Vocês já viram isso? Por que é que o crente tudo né? É só vitória, é só bênção? Não tem gente que fala isso? Sim ou não? Quem está falando é o diabo, viu? Porque é para você dizer mesmo, viu? Não acolha com mansidão, viu? Alguém chega para você e diz, tu vai perder, você diz assim, está amarrado. É melhor, não, eu estou falando sério, eu faço isso, viu? Não ouça, Danilo, essa besteira, essa leseira,
que quem não tem o que falar de crente vem falar. Porque tudo para o crente está amarrado. Aí o crente, eu não vou dizer mais isso não, pois não aparecer. Eu digo mesmo. Onde eu estou, eu falo é mesmo, viu? Está amarrado, está destruído, em nome de Jesus. Isso é jargão, viu? Mas está entrando. E eu estou dizendo aqui na porta, não entra, está amarrado, está destruído, viu? Não vai, é minha, o Senhor está comigo, eu vou vencer. Alguém, muitas vezes, se levanta, meu irmão, contra você, e você vai dizer assim, eu fecho a correntinha da porta. Eu fecho, está amarrado, meu querido. E quando você fecha essa correntinha, você está dizendo assim, eu sou feliz, eu sou próspero, vai dar certo, está amarrado, está destruído. Eu já tive muita situação na minha vida de pegar coisas escabrosas, difíceis, e alguém chegava para mim e dizia, Ângelo, tu vai? Eu dizia, vou. Mas não vai dar certo não, você dizia, vai dar certo, está amarrado. Eu vou vencer. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim, irmão, porque eu acolho com mansidão a palavra implantada. Eu acolho, diga, eu acolho. O Senhor me chama essa noite para acolher a palavra no meu coração. Por isso eu sou mais do que vencedor. É sim. Apóstolo, o crente só vive dizendo esse negócio de eu sou mais que vencedor. Eu digo mesmo, porque sabe o que? Eu não estou mentindo não. É porque, aleluia, realmente eu sou mais do que vencedor. Cadê aqueles vencedores dessa igreja? Comece, aleluia, a dizer uma palavra que glorifique o nome do Senhor. Aí ele diz, para terminar, acolhei com mansidão a palavra, diga a palavra, a palavra implantada. O grego, essa palavra é infitos, é plantar, vem de plantar, realmente. O Senhor está mandando você proteger, mas dentro você limpou e agora eu vou fazer um jardim. Agora eu vou plantar umas mudas de pé de rosa, que é a palavra de Deus, queridos irmãos. E essa palavra, isso que eu vou plantar, essa plantinha vai ter rosas, vai ter fruto, vai ter planta medicinal, porque a palavra também cura. Aleluia, o Senhor está dizendo, planta, acolhei com mansidão a palavra plantada, aleluia, para te curar, para te abençoar. Você diga, é só vitória, é só bênção. Diga mesmo, é só vitória. Quando alguém chegar para você e dizer, o que é que você tem, está triste? Você vai dizer o quê? Vá para fora, negativo, é só vitória. Diga, é só vitória. Olhe para o seu irmão, olhe para ele. Diga assim, como é que você está? Pergunte, como é que você está? Está tudo bem? Agora você responda para ele, é só vitória, é só vitória. Se levanta e dá um pulo de alegria diante do Senhor. Abaixure, andarabaixa. Alguém vai chegar para você e vai dizer, você escutou hoje as más notícias desse dia? Você vai dizer, é só vitória, é só bênção, glória a Deus, porque eu sou mais que vencedor. É por isso que eu profetizo essa noite, que alguém, aleluia, glória a Deus, alguém que a vida inteira pensou que não ia dar certo, a partir dessa noite, de repente assim, vai ser algo de repente, vai ser de repente, aleluia, você vai começar a dar certo, as pessoas, e nem você vai entender nada, porque você acolheu com mansidão a palavra implantada. Aleluia, glória a Deus. Acredite,
Vá em frente, porque é só vitória. A luta está grande, apóstolo, mas você é capaz de superar. Você é capaz de superar. E você vai superar, porque tem a porta. A porta está protegendo e está guardando a tua casa. E o Espírito Santo está com você. Por isso você olha para os seus filhos e diga assim: é bênção, é vitória. Uma irmã chegou para mim essa semana, ela estava aperreada com o filho. Eu disse: irmã, profetize bênção, profetize vitória. Não aceite isso. Profetize que meu filho é uma bênção. É feito o pai do filho pródigo. O filho pródigo foi embora, queridos, mas o pai do filho pródigo ficou olhando. Por quê? Porque ele sabia que ele ia voltar. Porque ele estava dizendo: ele é bênção. Aleluia. E eu encerro com essa palavra dizendo assim: acolhei com mansidão a palavra implantada no vosso coração, a qual é poderosa. A qual é poderosa. A qual é poderosa para curar a nossa mente. Pare de ouvir besteira e comece a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Fica de pé. Rabachuri andando abaixo. Acolha a palavra que é poderosa. Vem cá, bicho Gleito. Acolha a palavra que é poderosa. Acolher, querido, com mansidão, é concordar com Deus, meu querido. E agora você vai pegar essa porta e você vai botar uma plaquinha assim na frente da sua porta. Comece a pensar nisso, nos olhos da fé, dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com um grito de vitória: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Marchando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Deus está abençoando o teu passado, apagando o teu passado, aleluia, ressignificando o teu presente e está abençoando o teu futuro. Levanta a mão para o céu e dá um glória. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Nete plaçaio da rabagado bachúria. Aí o PTT plaçaio da rabagado bechai. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Quem tem glória, abre a boca.